E o querido comentarista Gilberto Agnoato está conosco, professor de antropologia. Ele é psicólogo, tem mestrado, tem doutorado e hoje a gente puxou um pouquinho para o seu doutorado o nosso tema de hoje aqui no programa Light News. Bom dia, Gilberto, super bem-vindo novamente. Bom dia, Maria, bom dia, Karina, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. A agressividade em casa. A família está em luta? Essa é a nossa temática. Gilberto, eu queria fazer uma pequena ilustração, só para iniciar, de um caso real que uma pessoa me contou há muitos anos, mas aquilo me marcou muito. Uma jovem mãe, ela tinha um filho de 16 anos e ela era bem jovem, porque tinha sido mãe jovem. E eu me recordo de perceber que algumas mães eram bastante inadequadas, as mães que frequentavam o meu consultório. Mas essa, um dia me explicando uma discussão com o filho, ela disse, ele subiu a escada batendo o pé. E quando chegou no quarto, se atreveu a bater a porta. Eu mandei ele descer, abriu a porta de novo, e desceu tudo de novo, e fiz ele subir a escada direito e fechar a porta direito. Quando essa menina disse isso, eu fiquei agradavelmente surpresa por ver um corte num desrespeito feito de forma tão cirúrgica, cujo corte já era feito na minha família há 200 anos atrás, porque se eu fechasse a porta com um pouquinho de força, eu acho que a porta vinha abaixo e o meu pai montado nela, certo? Então era assim que funcionava, né, em velhos tempos. Enfim, e com isto eu queria iniciar, com esta alegoria, com esta imagem, eu queria começar a nossa conversa sobre a agressividade em casa. Não necessariamente você precisa comentar isso agora, tá, Gilberto? Faz do jeito que você achar melhor. Sim. Veja, houve uma migração, né, de um movimento de exigências sociais mais incisivas, né, para uma posição em que os próprios educadores adotam uma posição de elasticidade, de repressão a certas atitudes mais agressivas dos pais. É bom, Maria, que a gente esclareça que a agressividade adaptativa não tem nada a ver com violência. O amor exigente é um amor incisivo, então ele tem um grau de agressividade. É preciso que os pais tenham essa posição, como você muito bem relatou, posição mais incisiva, porque amar um filho, né, não é amar de forma tolerante, é deixar que ele faça tudo o que ele quer. Amar um filho é fazer com que esses filhos façam o que eles não gostam de fazer. E essa é uma das posições mais difíceis, porque isso exige dos pais esta posição desta mãe. Exige uma incisão, exige um grau de rispidez. Ninguém está falando em violência. Violência é social, violência é quando você quer destruir o outro, obliterar o outro, calar a boca do outro, agredir o outro. A agressividade adaptativa, ela serve para isso. Como nós sempre repetimos aqui, uma criança, se ela não tiver um grau de reação levemente agressiva, a outra criança vai tomar o seu brinquedo e vai fazer o que quiser. E outra, esta criança, quando sobe a escada e bate a porta, ela está sendo agressiva. A linguagem que a mãe, a linguagem que essa criança vai entender, não é a linguagem ali, no caso de um diálogo leve, tolerante, interativo, não, porque não é um momento de interação. É um momento de autoridade, dos pais se colocarem como autoridade. E se colocar como autoridade, Maria, os pais hoje têm um medo enorme de serem um pouco incisivos com os filhos, né? Então, assim, o pai bonzinho, o pai amigo a criança tem um monte, mas pai e mãe só tem uma. Então, há uma grande confusão nisso, né? Nem tudo que está aí apresentado hoje como novidade, algo no presente, nem tudo que está aí, nem tudo é necessariamente bom. Essa é uma outra confusão que nós temos, né? Tem muitas práticas educativas que nós revisamos e vimos que não funcionaram, né? Como, por exemplo, deixar que a criança faça tudo, que ela escolha tudo. Criança
ela tem uma idade para ter uma certa autonomia de escolha. Uma criança não escolhe qualquer coisa, ela não escolhe nem o que ela é como gênero, né? Que havia um grande equívoco sobre isso. Os pais que dizem, eu deixo meu filho escolher o que ele quiser, um dia esses pais vão te procurar no teu consultório, no meu consultório, para dizer assim, olha que pena que meus pais não foram exigentes. Então, os pais têm medo dos filhos. Hoje nós temos uma relação em que os pais estão um pouco acuados, né? E tentam a ser bonzinhos demais. Isso não funciona. Então, aí, no caso, a agressividade ou a incisão, o que nós chamamos sempre do amor exigente. Você vai fazer isso porque eu quero que você faça porque eu estou te cuidando. É como assim o filho que sai para uma festa, adolescente, né? E a mãe ou o pai não perguntam onde ele vai, quem são os amigos, quem são as pessoas que ele está indo, quando que ele chegou lá, né? Sabe-se lá o que ele está fazendo. Então, assim, há uma espécie de tolerância e de terceirização da educação dos filhos para a sociedade, para a escola, para as redes virtuais. E é preciso recuperar isso, né? Repetindo, nem tudo que é novo é melhor. É preciso recuperar, sem ser chamado de retardatário, de atrasado, de conservador, né? Um monte de termos que entram em modismo, né? Para desfazer, às vezes, uma posição um pouco mais exigente, que é o que nos falta nessa educação pais e filhos. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que sempre estar tomando uma atitude agressiva, evidente. Sim, e pesada, né? E pesada também, muitas vezes, né? Porque ninguém aguenta isso. Então, a medida você tem que ser firme, exigente e protetor. Você tem que ser exigente e acolhedor. Não adianta nada você ser apenas exigente. O filho sai pelo contrário, né, Maria? Porque o filho não consegue alcançar essa distância de exigências aí. Então, a gente vê, né, nessa situação de pais e filhos com a pandemia, essas relações elas acabam ficando mais difíceis, né? Porque a proximidade excessiva, né, ela gera problemas, né? A nossa identidade, ela se constitui, aquilo que nós somos, aquilo que nós dizemos, eu sou isto, essa construção da nossa identidade, ela se dá no cruzamento do mundo psicológico com o sociológico, ou seja, do mundo interno, da intimidade individual com o mundo externo, com a vida social, com a vida íntima e com a vida coletiva. É nesse vai e vem de relações. Então, quando nós dissemos assim, fique em casa, não tem que ser entendido não saia de casa, tem que ser entendido evite aglomeração. Porque se você fica em casa e fica muito perto, começa a gerar problemas. E se você sai, né, vai para a rua, para o mundo público, né, e fica muito perto dos outros, também gera problema. Então, o que eu queria enfocar aqui, eu acho que é o tema do programa, né, estou me deslocando um pouco, é essa ideia de que a casa se tornou uma frente de guerra, né, porque há um excesso de intimidade. Eu peço para que o ouvinte faça um teste como a proximidade excessiva gera tensão. Se aproxime de alguém que você conhece pouco e vá se aproximando e olhe nos olhos dele, bem mais perto. Olhos nos olhos, ou dá abraço ou dá empurrão, Maria. Ou dá tapa ou dá beijo, né? Ou dá atração ou dá repulsa. Então, nós vivemos nesse impasse que, de um lado, em casa, nós ficamos muito perto demais e começa a haver campos de tensão, e no meio coletivo, as pessoas ficam muito perto demais e há contaminação. Então, justamente desfazer, tentar
criar um movimento de perto e de longe, né? Como você, várias vezes aqui nós comentamos, olha, ninguém nos proíbe de caminhar numa rua aberta, larga, passível de distanciamento, sem aglomeração, para que você caminhe, etc, etc. Então, hoje, né, se discute isso. Tem uma socióloga, a Eva Ilusa, né, ela dá aula na Universidade de Jerusalém, escreveu vários livros aí sobre o amor, e ela faz uma afirmação muito cabível com relação ao tema de hoje. Abre aspas, ela deu uma entrevista na BBC, que é uma corporação de rádio e televisão inglesa, agora, em maio, e ela diz o seguinte, olha, Maria, abre aspas, o coronavírus gerou um colapso na própria casa, porque transformou a casa em uma frente de guerra. Né? Nossa, olha a gravidade dessa afirmação, e o pior é que é verdade, né, Gilberto? Pois é, então, mas por que ela está dizendo isso? O que acabamos de falar aqui, a nossa identidade, ela é um trânsito entre a intimidade, o indivíduo e o coletivo, o sociológico. Nós precisamos de sociabilidade, nós precisamos de relações com amigos, com estranhos, com conhecidos. E eu vou dar mais uma provocada aqui, Maria, no ouvinte, nesse sentido de isolamento. Veja que é necessário que nós tenhamos contato com a exterioridade da casa, sim, desde que haja essas medidas de proteção. Vamos dar um exemplo aqui, vamos relembrar, Maria, como o isolamento faz mal, né, e como nós reagimos a ele numa outra situação. O José Mujica, né, que foi deputado, foi senador, presidente foi Uruguai, ministro, e foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015, ele foi também um guerrilheiro, ele lutou contra a ditadura do Uruguai, e ele foi preso 10 anos. Desses 10 anos, 2 ele ficou preso num cubículo de 3, no máximo, um pouco menos, 3 metros cúbicos, né? É um troço super pequeno, se você der 3 passos para lá e volta, acaba o teu cubículo, numa solitária. E ele diz o seguinte, como é que ele sobreviveu disso? Como é que ele não enlouqueceu? Porque ele diz, porque eu já era louco. Por quê? Porque eu comecei a conversar com as rãs, eu ouvia as formigas, eu falava com os bichos. Então, essa necessidade humana que aparece também, você deve lembrar, Maria, no filme o Tom Hanks, que ele faz o náufrago, lembra? Sim. Que ele fala com uma bola de futebol, de basquete lá, o Wilson, né, a marca Wilson. E eu tô lembrando do livro Papillon também, o filme não lembro, mas o livro Papillon, do Henri Charrière, né, foi uma pessoa que foi presa, dizem que a história não é verdadeira, mas finge que é verdadeira, sei lá, e ele estava em degredo, né, degredado na Guiana, em algum lugar parecido, e quando ele sofria a pena de isolamento, quando ele se comportava mal na prisão, ele ficava conversando também com os insetos que havia lá dentro da sua cela. Então, exatamente, isso mostra a nossa como é insuportável o isolamento. Aí eu estou falando do isolamento extremo, né, do indivíduo incapacidade de falar com outro indivíduo. Então, o Tom Hanks no filme O Náufrago, ele também conversa com aquela bola, aquilo salva esse sujeito. Então, com isso, o que nós queremos dizer? Que se você isola demais, você gera problemas. E se você aglomera demais, também gera problemas. É evidente. E nós não conseguimos viver nem sem a sociabilidade, que não é sinônimo de aglomeração. Nós não conseguimos viver essa lógica fique em casa e ponto final, como não conseguimos viver a lógica saia de casa e faça o que quiser. São duas lógicas extremas e absurdas. É necessário que a gente consiga essa relação de ir e vir, no sentido de que o lar, a casa, não se torne um campo de guerra. Né? A própria socióloga Eva Iluz, ela reafirma de novo, o lar só é suportável para pais e filhos e para casais
quando cada um retorna aos seus lugares, né? Quando os filhos conseguem ir para a escola, né? Quando os pais conseguem ter um trabalho, mesmo que seja à distância, ou mesmo os filhos à distância, uma certa relação com a sociedade, isso é que ameniza a tensão entre pais e filhos, entre os moradores dessa casa, Maria. Tá, Gilberto, e vamos entender uma coisa. Quando nós precisamos, por exemplo, impor uma disciplina como assistir às aulas online, que a gente sabe que está sendo uma dificuldade muito grande dos pais, há uma necessidade de mostrar uma certa agressividade para colocar essa imposição, né, Gilberto? Claro, é necessário, né, que não tenhamos medo dessa posição da agressividade. Você vai ficar aí porque agora é a hora de fazer isto. As coisas, Maria, têm lugar e têm hora. Lugar e hora. E o lugar e a hora não é permanente, né, Gilberto? Porque fica aquela supervisão desgastante. Opa! O Gilberto sumiu, por isso que ele acabou de falar. Então tá, daqui a pouco a gente volta com ele. Tenta por telefone, faz favor, Karina. Provavelmente é a conexão do Gilberto Unhoato que não está funcionando muito bem. Afinal de contas, quando não temos mais o programa ao vivo, o que a gente tem é uma dependência muito grande da tecnologia e da internet. Hoje é a edição do dia 9 de junho de 2021. E a partir dessa quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba vai ampliar a vacinação anti-Covid para professores e trabalhadores da educação básica de 42 anos ou mais. Nesse momento, são chamados apenas professores e trabalhadores da educação básica e funciona da seguinte maneira: a imunização dos profissionais acontece das 8 às 17, de segunda a sexta, em 10 pontos de vacinação. Cada ponto corresponde a um distrito sanitário. O profissional precisa se dirigir especificamente ao ponto de vacinação da região onde está a escola em que ele trabalha, munido de declaração fornecida pela instituição de educação e ainda de um documento comprovando a vinculação ativa com a unidade de ensino. Os pontos fixos de vacinação contra a Covid-19 estão, portanto, nos distritos. Uma declaração fornecida pela instituição deve seguir estritamente o modelo disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. E retornamos agora por telefone com Gilberto Unhoato. Gilberto, bom dia novamente. Bom dia, Maria. Então, vamos lá. Você sabe que a tua frase foi cortada num momento tão bonitinho que eu achei que você tinha parado de falar e eu até respondi, olha que lindo. E no fim eu tava falando com nada, tava falando com o vento. Vamos lá, Gilberto. Você falava que e eu até eu complementei, né? Que é pontual essa intervenção, né? E aí eu complementei que senão haveria uma supervisão estressante, né? Exato. Essa posição dos pais, ela tem que ser pontual e exigente, né? Os pais, eles estão se desculpando demais, né? É necessário que os pais mostrem: olha, eu estou cuidando de você, eu me preocupo com você, e quando você sair de casa e for à festa, eu quero que você me ligue, quero que você me avise que horas você chegou, onde você está. É evidente que isso não se trata de uma vigilância e captura, não é nada disso, mas é um sentimento protetivo, né? Essa ideia da individualização absurda do sujeito, ela produz uma cisão das relações, né? E a vida, ela é relacional, né? O que eu faço aqui depende do que o outro espera do lado de lá que eu faço e o que ele está fazendo como resposta. Então, os pais parece que perderam um pouco essa capacidade de incisão, né, de exigir e de se apresentar sempre que possível numa situação até mais autoritária, Maria, né? De um ponto de vista mais exigente. Então, essa ideia de, não, cada um faz o que quer, cada um pensa da sua forma, ela nem sempre, as crianças, às vezes, os filhos nos procuram em consultório para reclamar disso,
né? Poxa, minha mãe deixava eu fazer o que eu queria, meu pai sempre dizia, filho, você que sabe, é você que pensa, você que decide. Então, esse amor exigente, ele não tem nada a ver com agressividade, ele tem a ver com o cuidado, né, com o cuidar bem, né? E esse é acho que um dos pontos, né, que a pandemia, ela gera essa tensão, né, porque ficar muito próximo gera tensão, mas muito longe também esse distanciamento não ajuda muito, Maria. Gilberto, eu agradeço imensamente, conforme a gente sempre faz todas as quartas-feiras, a tua ótima participação. Obrigada por estar conosco, tá, Gilberto? Até a próxima. Obrigado a todos e um abraço a todos, Maria. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.